Muito boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos que aqui se encontram. Amém. Espero que vocês estejam bem. Pelo menos os rostinhos diz que está tudo bem, né? Graças a Deus, que assim seja, que assim continue. Mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja para juntos louvarmos e engrandecermos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido nessa noite você a ficar em pé e vamos adorar ao Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos ser gratos ao Senhor pelas nossas vidas, pelo que Ele tem feito por nós, por ser o nosso Salvador, por ser o nosso Senhor. E eu convido você a, com disposição no seu coração, com liberdade, deixar fluir do seu interior, do seu coração algo para Deus nessa noite. Ele espera que você o adore, o engrandeça, que você seja realmente grato ao Senhor, com reconhecimento pleno do que é Deus para a sua vida, do que significa Deus para a sua vida pessoal, para a vida da sua família, para a vida da igreja. Deus é o nosso Deus, o nosso Supremo, Ele é o nosso bem maior, Ele é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Então eu convido você a juntos cantarmos Jesus em Tua Presença. Você pode fazer desse cântico a sua oração. Diga: Senhor, na sua presença que eu estou. Eu te adoro, eu te exalto, eu te bendigo, eu sou grato a Ti. Seja grato ao Senhor. Só o fato de você estar aqui nessa noite já é motivo para sermos gratos ao Senhor. Porque quantos neste momento não pode se locomover? Não pode sair de um leito de enfermidade? Não pode às vezes andar? Não pode falar? Não pode ouvir? Não pode enxergar? E nós estamos aqui com todas essas coisas, essas dádivas do Senhor para as nossas vidas. Podemos andar, podemos falar, podemos ouvir, podemos adorar ao Senhor. Então que esse Deus possa ser adorado nessa noite, com toda a honra e com toda a glória. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Diga: Jesus, em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O
Senhor, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque tu vives, nós podemos crer no amanhã, Senhor. O Senhor morreu na cruz pelas nossas vidas. Aleluia. Nos salvando, Jesus. Te exaltamos nessa noite, te bendizemos, Pai. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glórias a ti, Pai. Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra e tudo que nele há, que nos fez. A esse Deus adoremos, a esse Deus louvemos, a esse Deus rendemos graça. Aleluia. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. O Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor, ao Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Vamos juntos dar as mãos, vamos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Vamos juntos dar as mãos, vamos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador, ao Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor, ao Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Vamos juntos dar as mãos, vamos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração.
Aleluia. Eu convido você agora para abençoar o seu irmão. Você tem liberdade de sair do seu lugar, dá um abraço ao seu irmão e diga o quanto ele é valoroso para você e muito mais para o Senhor. Nós somos valorosos para o Senhor. Para o Senhor não existe distinção de cor, raça, tamanho, nada disso. Para o Senhor, nós somos todos iguais, preciosos, almas preciosas para Ele. Somos feitura do Senhor, criaturas do Senhor. Abençoe o seu irmão. Diga assim: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você tem valor. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então sempre diz pra Ele algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem valor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor.
Em meu ser, eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Que esse amor nunca cesse no meio do teu povo, do povo do Senhor. Que nós sempre queiramos mais e nos empenhamos mais a amar cada dia mais os nossos irmãos. Podeis assentar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós temos alguém que nos visita essa noite. Aqui nós temos a Amanda, nossa sobrinha, filha do Elias, irmão da Marilza. Está morando ali pertinho de nós, a nossa vizinha, sobrinha e vizinha, né? Agora, e hoje ela quis participar conosco, vir à igreja conosco, cultuar junto conosco, e nós, é com muito prazer que nós recebemos ela. Que Deus abençoe a sua vida, viu, Amanda? Que Deus possa continuar sempre abençoando a tua vida, a vida do seu esposo e de todos nós. Temos mais alguém que nos visita essa noite? Não? Somos todos de casa? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu só quero comunicar à igreja que o irmão Maurinho e a irmã Marlene pediu para avisar que eles não estão presentes, que eles foram para a casa da Marluze e para lá choveu bastante. Então eles ficaram meio presos, meio isolados, eu não sei. Dificultou a vinda deles. Então vamos passar a palavra para a irmã Maria Zanini, que vai estar trazendo uma palavra do Senhor para nós essa noite. Que Deus abençoe a vida dela. E vamos sempre, eu peço para nós atentarmos à palavra como do Senhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela sempre se renova. Ela renova a cada dia. Ela se renova sempre em nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Dirigindo as nossas mentes, os nossos corações, né? Para uma noite tão importante, porque hoje é o dia da ceia. Nós estamos aqui como irmãos, já preparando. Vou ser breve, porque é só uma... Como que fala? É uma recapitulação de algumas palavras que até já falei aqui. Mas eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos essa palavra. Vale lembrar que a palavra de Deus, ela é nova, ela se renova a cada dia, de acordo com as circunstâncias, o tempo e lugar. Uma palavra, essa semana o dia que eu li essa palavra, eu fui tomada assim de uma grande responsabilidade no meu coração, de estudar mais e aprender mais sobre o assunto que eu vou falar aqui. E compartilhei com outras pessoas, né? E parece que eu ainda tenho bastante a compartilhar, porque cada dia a palavra de Deus se renova. O texto que nós vamos ler está em 1 Crônicas, no capítulo 16, do verso 7 a 36. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte,
para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no Senhor, no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filho de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequenos números, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação e de um reino para um outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e de noite a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus e a terra. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude e exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo ordenara para cada dia. Amém? Podemos dizer: louvado seja o Senhor? Louvado seja o Senhor. Essas palavras desse salmo, a gente fala em cânticos aqui, não é? Nós temos vários louvores que fala, né? Salmodiai, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. Temos vários cânticos que fala nessas palavras que Davi falou aqui. A palavra de Deus, ela se renova cada dia, em cada tempo e para cada pessoa. Para mim, eu posso ouvir uma frase dessa e entender o que o Senhor está falando comigo.
para você, você pode entender também se você estiver ligada em espírito. Se nós estivermos aqui com o propósito de ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra não é minha. Essa palavra foi escrita há milhares de anos, não por mim, foi dita, e aquele povo foi passando de geração em geração, e até hoje nós cantamos. Quando os meninos cantam aí, cantai ao Senhor, vários desses, aqui eu entendi que vários dos nossos cânticos estão dentro desse salmo. E tem tempo que Deus, ele fala, ele direciona a igreja para um determinado grupo de pessoas. Há um tempo atrás, sempre que eu vim aqui, eu pedia para orar pelos jovens, e orar pelos jovens, não era? Agora o Senhor está falando das maravilhas dos louvores, das pessoas que estão encarregadas. Mas é só eles que são encarregados? Ali eles estão para ministrarem, como lá Davi deixou Asaf para ministrar. Né, Toninho? Asaf, graças a Deus. Então, mas aí tem as pessoas que colaboram, que estão junto mais ali, mas todos nós podemos participar desse louvor. Com cânticos, com palmas, ou até cânticos espirituais, porque na hora o Senhor pode dar uma palavra equivalente a essa para você, um entendimento, porque assim o Senhor, a palavra de Deus se renova a cada dia. Nesse momento, então, eu estou diante de Deus, eu estou aqui num local muito simples, muito distanciado, com um número de irmãos, mas esses são os nossos irmãos que congregamos juntos. Precisamos amá-los e respeitá-los, cada um, do menor ao maior, né? Porque o Senhor os colocou aqui, nos colocou aqui. Então, irmãos, eu anotei aqui algumas anotações assim simples que eu entendi, que o Senhor espera que entreguemos as nossas esperanças, os nossos sonhos, nossas confiar em Deus, que Ele suprirá as nossas necessidades, qualquer que seja, e quando a gente se entrega totalmente, e para fazer a vontade dEle, né? E para que isso aconteça, muitas vezes nós temos que pedir. Jesus disse isso. Uma vez ele disse, lá em João 16, 24. O que é que fala lá em João 16, 24? O que é que Jesus fala lá? Quem abrir pode ler, porque até que eu acho... Achei. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, nós precisamos pedir. Pedir que nós receberemos. Pedir o quê? A unção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo. Pedir aquilo que vai nos favorecer a estar disposto a louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor em todo o tempo, né? Em todo o tempo e lugar. Quando o Davi falou isso aqui para as pessoas, quando ele recebeu a arca, né? Que essa arca, quem leu a Bíblia já sabe que outras pessoas tomaram, as pessoas que colocaram a mão nessa arca indignamente foram atacados por doenças, porque quem era escolhido para tocar nessa arca era somente os levitas, né? E até que Davi pegou a arca e passou para os levitas, e dali por frente foi eles que fizeram o louvor.
Aí, nesse sentido aqui, nós sabemos, a igreja, nossa igreja, aqui nós sempre somos bem até informados sobre o louvor e a adoração, porque a igreja aqui ela tem um louvor, ela tem uma adoração espontânea, né? Os irmãos que cantam, eles cantam hinos que tocam o coração das pessoas, e quando nós prestamos atenção no que estamos cantando, se a gente não consegue cantar em voz alta, se a gente se firmar, prestar atenção no Espírito, o Senhor nos leva a uma posição de adoração, né? Louvar e adorar, né? Louvar e adorar o Senhor. Aqui está falando, louvai e adorai. Dai ao Senhor glória, trazei presentes, vinde a Ele, adorai, na beleza da sua santidade. Então nós temos que ficar sempre atentos, né? A quando os irmãos estão ministrando o louvor. Não é um cântico que às vezes a gente vai, lá naquela igreja lá, mas eles cantam bonito, eles tocam bonito. Cantam, muitas pessoas cantam e não sabem o que estão cantando. Tocam tantos instrumentos, mas não são tocados pelo Espírito Santo. Não há. E nós buscamos essa posição, louvar e adorar o Senhor. Quando os irmãos estão louvando, quando eles tiram os cânticos, se nós nos prestar atenção nas palavras que estão sendo ditas e entrar no mesmo espírito, rapidamente nós estamos no espírito de adoração. Porque nós estamos aqui reunidos para louvar e adorar ao Senhor. Podemos ajudar as pessoas que são novas e até mesmo pessoas que não entendem muito bem esse processo. E a gente pode estar junto deles com amor, com, paciência, para que hora eles poderem ministrar. Mas como que é essa ação? O Espírito Santo nos conduz. É o Espírito Santo que nos conduz a essa... Quando você está... Mesmo aqui nós nos reunimos para orar, para louvar, para adorar o Senhor. Mas quando nós estamos aqui, nós sabemos que estamos nisso, mas quem está aqui? Somos nossos irmãos. Quem são nossos irmãos? Pessoas que o Senhor colocou aqui, para que nós possamos sentir falta desses irmãos, né? Às vezes não é sentir falta só daquele que me trata muito bem, que é muito bonzinho, um irmão muito legal. Sentir falta dos irmãos. Porque aqueles irmãos, um dia declararam, foram batizados em Cristo Jesus para estar conosco. Se a gente não tiver como ir, pelo menos perguntar, e os irmãos fulano, como é que está? Como é que está os irmãos? O que está acontecendo? Orar, né? Nós nos reunimos, nossos grupos, sempre oramos pelos irmãos, que nem sempre podem estar conosco, porque moram no sítio, não tem como estar aqui todas as reuniões. A gente tem o capricho de orar por esses irmãos. Isso é uma espécie de louvar a Deus e de adorar a Deus, porque essas pessoas foi Deus que trouxe para aqui. Eles são parte do corpo, e porque são parte do corpo, nós devemos amar. E o amor, ele fala mais alto. Mas assim, eu até acho que nós temos assim um louvor, assim. Eu sou muito abençoada com a questão do louvor e adoração, porque facilmente eu me contato com Deus e o Senhor me fala, me toca, e eu tenho até facilidade para expressar um louvor em espírito, palavras que nem estão escritas aqui, mas que o Senhor me dá, que o Senhor me preenche, que Ele na hora eu vejo além do que está escrito nos nossos inários. São orações no Espírito, louvor no Espírito, né?
E todo mundo pode fazer isso. É sempre pensar que Deus está presente, nós estamos aqui para louvar, para adorar, que o louvor é muito importante, porque é a Ele. Aqui vocês podem ler esse salmo, porque essa semana, eu já li esse salmo. Esse salmo, não, essa palavra que está escrita em crônica, eu já li várias vezes. O dia que eu li, porque eu fiz a leitura do dia, eu li e achei tão importante, eu falei assim, gente, mas a gente faz isso aqui, a gente canta esses corinhos que estão aqui. Isso é muito importante a gente lembrar essas palavras aqui que foram ditas há tantos anos por outros irmãos, pessoas que entenderam e que hoje nós entendemos como esse irmão, nós sentimos esse algo importante aqui. E dentro desse texto aqui, tem um texto aqui que eu vou até fazer uma menção dele. Quando ele fala assim, a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens estrangeiros nela. Ele fala assim, andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. E por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Nós somos um povo pequeno, mas Deus tem nos guardado. Ele tem nos dado assim o entendimento do que é ser igreja. E aqui ele faz, como ele fez, a palavra se renova cada dia. Ele fez aqui uma observação que Deus não permitiu que o oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Muitas vezes nós, por talvez não conhecer a palavra, talvez por não entender o que significa isso aqui, às vezes a gente até faz menção, a gente vai num culto, determinado irmão compartilha a palavra e a gente sai, em vez de a gente pegar a parte boa, a gente pega a parte que talvez até está nos exortando e a gente vai fazer até comentários a respeito daquele irmão, né? O irmão ou irmã que está ministrando aquela palavra. E isso não é bom. Não é bom. O Espírito Santo nos disciplina nessa questão. A gente sabe que lá quando Deus mandou Moisés e Arão falar com Faraó, aqui ele fala que ele repreendeu reis. Mandou falar com o Faraó ele menosprezou Moisés e Arão e disse que ele era o rei. Ele era o rei das duas terras, do Baixo e do Alto Egito. Então, o que aconteceu com o Faraó? Alguém se lembra o que aconteceu com o Faraó? O que aconteceu com o Faraó? Ele tocou no ungido do Senhor. Ele menosprezou o aviso de Moisés e de Arão. Então, o que aconteceu com o Faraó? Depois também a gente tem alguns exemplos do Abimeleque, né? Quando o Abraão estava indo quando eles levaram Sara, né? Sara, sua esposa, eles levaram Sara cativo, porque quando Abraão viu que eles iam ser levados presos lá, eles combinaram entre si, vamos falar que nós somos irmãos, né? Tem brechas, né? Vamos falar que nós somos irmãos. Então, como irmã, o rei lá, o Egito,
pegou e prendeu e deixou Sara, né? E o que aconteceu com Sara? O que aconteceu com aquele Abimeleque? À noite, Deus falou para ele, né, que ele estava muito tranquilo, porque Sara era uma senhora muito bonita, era de grande formosura. Ele pensou assim, agora estou aí. Então Deus falou para ele, olha aqui, não toca nela não, porque ela é casada. E ele ouviu. Ele ouviu e foi questionar com Abraão. Mas por que você... E ele falou, mas eu tive medo que vocês nos matassem, né? Eles eram o povo de Deus, Abraão era o das nações. Aí Deus corrigiu Abimeleque. Por que você... Ele falou, mas foi o Abraão que falou para mim que eles eram irmãos. Né? Então Deus não permitiu que aquele homem fizesse mal a Sara, porque a Sara era a esposa de Abraão. Abraão era o servo de Deus que foi enviado e Deus prometeu a Abraão as nações, que ele dominaria sobre as nações, né? Outra coisa também, nós vemos, eu vou ver se eu anotei aonde foi que, eu penso que foi em Crônicas, depois eu acho que Números 16, 31 a 33, outro caso de pessoas que se levantou contra o ungido de Deus. Corá, ele era primo de Moisés. Ele não era para desfazer de Moisés, mas ele começou a se levantar contra Moisés. Porque ele achava que Moisés não... Eles eram de uma tribo, eram primos, eram parentes. O que aconteceu com Corá? A terra abriu e engoliu Corá e todos que compactuaram com ele. Isso aí está registrado lá em Números 16, 31. Confere aí para ver. Quem estiver próximo com a Bíblia aí. Também o exemplo de Miriam. Miriam, ela era irmã de Moisés. Ela era irmã. Mas quando Deus começou a falar com Miriam, quando Deus escolheu Moisés e Arão para ir, ela ficou pensando assim, mas por que o Moisés, tudo é o Moisés e tudo é o Arão? O que aconteceu com Miriam? Vocês se lembram o que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa. Ela era a irmã de Moisés e de Arão. Ela tocava e cantava cânticos. E ela era uma moça bastante influente. Mas eu penso que ela deve ter sentido um pouquinho de ciúme, né? Porque tudo Deus falava com Moisés e com Arão. Então ela pegou e ficou meio enciumada, né? Está lá em Números. Números 12, né? Números 12. Acha aí, gente. Acha depressa aí e lê. Números 12. Quem achar pode ler. Tudo? É para ler tudo? Lê o começo aí, onde fala que ela... Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda.
Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Porque Moisés foi pedir ao Senhor para ver se Deus não impunha a pena sobre Miriam, que era sua irmã. Mas o Senhor falou com ele que ela falou contra Moisés, né? Então ela ficou leprosa e ele foi lá e orou e ela foi limpa. Porque ela falou contra o profeta. Porque aí, no começo ela falava, mas ele só vai falar por Moisés, só vai falar por Arão, só para eles? E ela implicou também porque o Moisés casou com uma moça xiita, de Cuxi. Não era ali da terra, da tribo deles, que os casamentos naquele tempo tinham que ser feitos ali nas famílias ali, né? E ela era uma mulher de cor bem morena. Então, Miriam foi lá criticar porque Moisés casou com aquela moça. Então, o que Deus fez? Também, uma coisa assim que parece assim, mas está entre família, ela podia até falar, né? Mas Deus repreendeu Miriam porque ela foi questionar porque o irmão casou com uma mulher de outra tribo. E também ela achou que Deus podia falar através dela também, porque, né? E ela era muito importante. A Bíblia fala que ela era uma pessoa muito importante, tocava entre as mulheres, cantavam canções, né? E também o Corá era primo. O que aconteceu com Corá? Lá em Números 16, 31 e 33, o texto é grande, eu estava lendo, fiquei até com dó, porque o Corá, ele se rebelou contra Moisés, porque ele era primo de Moisés. Então, o que ele fez? Ele fazia reuniões contra Moisés, falando que Deus não tinha falado com Moisés. Quem lê lá o texto de Número 16, que vocês vão ver a história de Corá todinha, mas ali no 16, 31 a 33, o que aconteceu com Corá? E aqueles que seguiam, eles faziam reuniões entre eles. O povo que ficava achando que Moisés estava demorando, não concordava com Moisés e Arão. Aí lê para mim aí, 16, 31 e 33. Só lê esses dois, porque o outro texto é extenso. Oi.
E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles, e tudo o que era seu, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Aqui na minha tradução fala Corá, né? É Coré. Então, a terra abriu e engoliu ele e os adeptos dele, né? Porque eles estavam duvidando de Moisés. Mas eu quero falar para os irmãos que essa parte não toqueis no ungido, isso aconteceu lá há milhares de anos. Só que hoje nós temos que ter cuidado para a gente também, nas nossas orações, estarmos orando os irmãos pelos outros, para a gente evitar. Às vezes não é a terra que vai descer, não vai acontecer que, igual Miriam ficou leprosa, mas acontecem outras coisas, porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Tenhamos cuidado com os nossos irmãos, com os nossos líderes, pedimos a Deus por eles, né? Nós somos um povo pequeno, mas um povo vitorioso. Eu sinto que a igreja de Jaru, ela é uma igreja assim que ela tem vindo de um bom tempo, aí fica pouquinho, mas Deus manda mais gente, vai daqui, vai dali, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então, irmãos, eu não estou falando isso aqui para falar para ninguém, não. Aqui sou eu, Maria, coitada, muito simples. Eu tenho uma grande dificuldade em muitas coisas. Uma coisa eu tenho, que eu amo muito os meus irmãos, do menorzinho até o maior, eu os tenho em grande estima. Então, essa semana eu compartilhei esse texto. Quando eu li, eu achei muito importante quando falava desse louvor e adoração a Deus. Eu me sentia assim diante do trono de Deus, louvando e adorando ao Senhor. Depois eu li, uma pessoa que ouviu, fez uma breve leitura desse versículo, do não toqueis no ungido. Aí eu falei, pode ser Deus falando comigo. Deus pode estar me alertando sobre isso, essa parte. E eu fui estudar sobre isso, li algumas partes, eu sei que tem mais coisas ainda para ler. Aí, quando foi anteontem, o Lino ligou pedindo se eu podia compartilhar uma palavra hoje. Aí eu falei, eu posso. Que eu estou em casa esses dias e às vezes uma hora eu estou uma oscilação de pressão que está me dando, né? Uma hora baixa, outra hora sobe, a idade permite, né? Mas eu falei, eu vou pedir a Deus uma palavra. E Deus me deu essa palavra que eu já tinha compartilhado no grupo de oração que nós fizemos com a família, que lemos, e também com a irmã que eu oro sempre com a Cecília, uma vez na semana, eu ligo para ela e oro com ela. Nós temos já de muitos anos, oramos pelos irmãos que visitam, todos os irmãos que visitam, né? Oramos pela igreja, para que o Senhor alcance mais pessoas. E nesse momento eu fui alertada sobre essa palavra, não toqueis no ungido. E eu compartilho isso com a igreja. E vocês podem pegar a Bíblia e buscar mais sobre isso. Eu estava lendo Crônicas, é um livro assim que eu fiquei pensando, porque Crônicas
Aí descobri que crônicas são alguns textos, algumas falas que foram omitidos lá no livro de Samuel e livro de Reis. Talvez eles quiseram resumir o texto de Reis e Samuel, então fizeram crônica, né? As crônicas são tiradas de lá. Por isso é que muitas coisas se remetem a lá. Tá bom, meus irmãos? E então, que a paz do Senhor esteja conosco, que nós agora vamos participar da ceia. Quero dizer aos irmãos que eu amo todos os irmãos, às vezes não estou presente em todas as reuniões, por questão até de, às vezes no momento não está bem de saúde. Às vezes tem dia também que meu pai está, ele já está bem avançado em idade, né, quase 100 anos, e eu às vezes não posso, às vezes trazer, porque ele já não tem mais assim entendimento de ficar aqui ou de... E ele é reverente. Quando a gente está orando com ele, ele ora, e ora com uma oração tão forte, né, Carol? Que abençoa a gente grandemente, né? Esses dias eu precisei de fazer um documento, e aí eu chamei, perguntei da Silvana, tem jeito de vir ficar alguém aqui para o papai? Um pouquinho para mim lá. Aí a Carol foi. Aí quando eu cheguei, falei, ai meu Deus, depressa lá, porque eu tenho que ir, né? Cheguei lá, Carol, vó de Deus, mas o povo orou, pediu para mim cantar, cantei, mas que bênção, eu fui abençoada, vó. Tremendo a presença do Espírito, a presença de um, como é que fala, meu Deus, uma proteção ali, uma pessoa tão simples que não sabe ler não sabe ler uma palavra, mas a presença do Espírito Santo, né? Ela falou, vou sair renovado, fui muito abençoado. Então, irmãos, é assim, quando eu estou em casa, eu estou orando por mim, pela minha família, orando pelos irmãos, né? Cada irmão aqui pode se sentir coberto pelas orações de nós que estamos sempre em oração, tá bom? Que a igreja é do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos. Graça e paz seja com todos. Que dia maravilhoso, oportuno, para termos comunhão com o Senhor, como todos os outros dias. Que chova, que faça sol, frio, calor, o dia é sempre oportuno para ter comunhão com o Senhor. E vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui, nesse tempo que se chama hoje, para ter comunhão com o Senhor. E hoje, dia da mesa do Senhor, é dia de termos comunhão com o Senhor e com os irmãos, todos no mesmo sentimento, adorando e exaltando ao Senhor, participando da mesa do Senhor. Até que os irmãos preparem ali, eu quero dar um aviso para a igreja. Nós estamos aí querendo, assim, há uma proposta de uma visita aqui para nós, e nós precisamos nos preparar para receber essa visita. Essa visita vem um pouquinho mais de longe, vem lá do Paraná. Muitos aqui o conhecem, é o irmão Juvenal, um irmão abençoado, que tem uma palavra de Deus. E eu acredito que a vinda dele aqui não vai ser diferente, ele vai ter uma palavra de Deus. Caminhou bastante junto com Adonias, esteve aqui pela última vez no encontro que foi ali no Olga Adelaia, e assim, há a possibilidade dele voltar aqui de novo.
Agora, nós estamos assim numa situação um pouco delicada em relação à questão financeiras, em pagar as despesas de vinda do irmão, dar uma oferta por irmão. E aí eu vou dizer para todos, para a igreja como um todo, que se nós nos unirmos no mesmo propósito, no mesmo sentido, nós vamos conseguir pagar as passagens desse irmão e dar uma oferta para ele também. Eu acredito que vamos conseguir. Mas isso depende de cada um de nós aqui. E eu estou falando de a gente colocar a mão no bolso e ofertar um pouquinho nesse sentido, com esse objetivo. Não é prática, nunca foi prática da igreja pedir dinheiro para ficar pedindo aqui de frente, aqui, ficar, né? Às vezes a gente faz algumas coletas aí para ajudar algumas pessoas que estejam passando por necessidade, de maneira mais assim individual, né? Mas eu vejo isso como uma necessidade. Para a igreja em Jaru, vir um irmão de lá e o irmão ter que vir custeando as passagens dele, o irmão não receber uma oferta da igreja aqui em Jaru, vai ser muito vergonhoso para todos nós aqui. Como é que nós vamos sentar aqui e ouvir o irmão entregar a palavra do Senhor e ir embora para nossas casas sem sentir o peso? Então, eu estou dizendo para os irmãos que nós precisamos nos unir nesse sentido. A data não está ainda bem definida, não. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito, mas há uma necessidade de nós nos movimentarmos já. E aí eu vou dizer o seguinte, não precisa vir e trazer um dinheiro aqui na minha mão e falar, esse dinheiro aqui é para a despesa do irmão que vem, o irmão Juvenal. Pega ali um envelope, destina a sua oferta exclusiva para isso, deposita ali. Não precisa nem pôr seu nome, e nem deve pôr seu nome. A sua mão direita não deve saber o que a esquerda faz. E eu não quero nem saber quem ajudou, quem não ajudou. Quem fez acontecer foi a igreja. Quem vai fazer acontecer foi a igreja. Então não é o irmão A, o irmão B, o irmão C que juntou e trouxe o irmão, mas é a igreja que vai trazer o irmão. Então, faça isso de maneira voluntária, de acordo com o seu sentimento diante de Deus, e deposita aqui. Não precisa ser agora nem hoje. Se quiser fazer agora, tudo bem. Mas faça isso, e assim nós vamos não permitir que a igreja aqui em Jaru seja envergonhada. Porque se daqui uns dias nós não conseguirmos isso daí, eu vou falar para o irmão, segura aí mais um pouco, por enquanto não vem, porque nós não temos condições de receber o irmão. Eu quero ter paz, tranquilidade para poder falar isso para o irmão. Então, esse aí é o aviso que eu queria deixar para a igreja. Eu acho que, não sei, acho que fui bem claro nessa questão, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 22, o verso é o 19. Vamos aqui ler uns versos aqui. Palavras que Jesus Cristo proferiu na ceia que ele participou junto com os seus discípulos. Diz assim, verso 19:
E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós dado. O corpo de Cristo está aqui representado, né? A igreja está ali representada. Então, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Importante nós sabermos que nós não estamos fazendo por ritualismo, mas em memória de Jesus Cristo. Isso aí foi palavras que Jesus Cristo disse. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus Cristo, todos nós sabemos, derramou o sangue dele, comprou-nos com o teu sangue, preço de sangue, e por isso que nós estamos aqui. Jesus Cristo falava isso aqui já numa hora assim, uma hora de aperto para ele, porque ele sabia que o momento era chegado e a dor seria grande, mas precisava ser feito o sacrifício por todos nós. E nós aqui hoje estamos lembrando desse sacrifício de Jesus Cristo, quando participarmos aqui, quando estamos aqui para participarmos da ceia do Senhor. Então esse é o momento que nós devemos vir até aqui, pegar uma partícula aqui do pão e estar em comunhão com o Senhor. Não é só pegar aqui, enfiar na boca, mastigar e engolir. Depois voltar aqui, pegar um copinho e beber e engolir. Não é só isso. Isso aí nós fazemos todos os dias nas nossas casas, no nosso café da manhã, no almoço, na janta, no lanche da tarde. Mas aqui é diferente. Aqui é em comunhão com o Senhor, afirmando para o Senhor: eu reconheço, Senhor, o teu sacrifício, eu reconheço a salvação que o Senhor promoveu através do teu sacrifício. É isso que a mesa do Senhor está representando. Então vamos participar desse momento de maneira que estamos assim elevando-nos em comunhão ao Senhor, com o Senhor. Não há nenhum outro objetivo, não há nenhuma outra situação senão para memória, em memória do Senhor, e estarmos em comunhão com o Senhor, em saber que Ele é o nosso Senhor, em reconhecimento de que Ele é tudo para nossas vidas, em reconhecimento do grande e maravilhoso sacrifício que Ele fez. Nós éramos um povo perdido, mas o sacrifício de Jesus Cristo nos resgatou. Glórias e honra seja dada ao Senhor todos os dias por esse tão grande sacrifício. Por esse tão grande sacrifício. Olha que às vezes a gente machuca o cantinho da unha que rasga ali a cutícula e a gente às vezes até reclama e acha aquilo doído. Mas o Senhor entregou sua vida. O Senhor recebeu uma coroa de espinho. O Senhor teve a sua costela, ali perto da sua costela, perfurada. Ele foi pregado na cruz. E Ele entregou ali a sua vida. Pensa nisso e exalte ao Senhor. Pensa nisso. Então, pega ali, divida com o irmão. Os irmãos vão poder vir aqui à frente e participar, dividir. E assim é que é. Vamos nesse propósito. Antônio,
Este é o propósito nosso, de estarmos em comunhão. A ceia, aqui no que nós praticamos, ela não é levada, e aqui não é uma crítica a quem leva a ceia nos bancos, distribui nos bancos, porque cada lugar tem a sua prática, a sua experiência. A nossa experiência é de estarmos todos juntos, nos unirmos aqui, dividirmos, participarmos juntos, para uma maior comunhão. Essa é a nossa prática aqui, né? E vejo eu que essa prática, ela é muito boa. O irmão Adonias viu isso e nos chamou para essa prática. E nós praticamos. Passamos um período aí sem poder praticar essa forma de participar da ceia, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos permitiu voltar a praticar. Amém? Antônio, eles vão cantar e nós vamos poder participar da mesa do Senhor. Amém. Esse cântico que nós vamos cantar agora, eu gostaria de te pedir que, se você tiver liberdade, você pode até fechar seus olhos e refletir no grande amor do Senhor pelas nossas vidas. Fala de quando Ele esteve ali na cruz, por amor, morreu na cruz pelas nossas vidas, derramou ali o seu sangue precioso para nos salvar. Pagou um alto preço pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos estar aqui, livres, salvos diante do Senhor. Hoje nós vamos participar da ceia. Quando estivermos terminando esse cântico, você pode participar, pode ir ali e fazer parte da mesa do Senhor, ser um com seu irmão, e sempre em memória daquilo que Jesus fez, a maior prova de amor pelas nossas vidas, quando Ele morreu na cruz, pela minha vida e pela sua vida. Esse cântico, ele diz: deixou o esplendor de sua glória. Ele deixou tudo pelas nossas vidas e morreu para nos salvar. Se isto não for amor, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam ao mar. Se isto não for amor, o oceano secou. Tudo perde o valor, se isto não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão
que ao seu lado estava e com amor e ternura falou-me no paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam ao mar. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Podem participar da ceia. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Podeis assentar, irmãos, só um segundinho. Dizer para os irmãos que os dízimos e as ofertas aqui depositados são utilizados com as finalidades das despesas da igreja e atender aos irmãos que porventura venha ter alguma necessidade. Essa semana nós estivemos socorrendo, ajudando famílias da igreja daqui com necessidade, né? Há poucos dias nós estivemos ajudando também lá na casa da irmã Cecília, o Alisson, né? E assim por diante. Nós usamos o dinheiro das ofertas para atender as necessidades de limpeza, de bater veneno, de pagar aí um plano de saúde para a irmã Diva, né? De pagar a pessoa, pagar assim, dar uma oferta. Nós damos uma oferta para quem limpa esse local aqui, porque não é um salário, é uma oferta. Não chega a ser um salário. Então eu digo que é uma oferta. Quem vem, limpa, quando vocês chegam aqui está tudo limpinho, bonitinho, as cadeiras tudo arrumado, né? Porque tem alguém que vem aqui e faz esse serviço antes de nós. Então nós temos que valorizar também essas pessoas, né? Conta de energia, conta de água e assim por diante. Conta de internet, que nós temos aqui, internet aqui, para uso da igreja, né? E vamos utilizar ela para poder ouvir outros irmãos de fora que vai poder
ministrar a palavra lá de onde eles estiverem para cá. Então ela tem uma internet instalada aqui. Programa do rádio, inviolável, que cuida aqui muito bem, né? Constantemente eles estão ligando para a gente, às vezes meia-noite, de madrugada, para falar de alguma coisa aqui nesse local aqui. E eles vêm aqui, e eles trazem a polícia aqui, e eles fazem o serviço deles. Mas nós também temos que pagar eles. Todos os meses o salário deles tem que ir. A Inviolável nos ajuda bastante nesse sentido. Nós temos coisas de valores, né, aqui, que dentro dessa salinha aqui fica coisas de valores, de um grande valor. E aí precisa desse trabalho aí. Porque senão nós não conseguiríamos, se roubar aquela mesa de som ou aquele notebook ali, nós vamos passar uma temporada para conseguir comprar outra, porque são objetos de grande valor. E assim é utilizado o recurso que os irmãos depositam aqui. Não é grande coisa, porque nós não somos pessoas ricas de dinheiro. Estou falando de dinheiro aqui nesse momento. Nós somos pessoas que temos nossos salários e Deus tem nos abençoado, que nós estamos conseguindo honrar os compromissos principais e os compromissos básicos da igreja. Mas também há algumas necessidades como essa que eu expus agorinha há pouco. E eu conto com os irmãos, porque a hora que eu ver que nós temos segurança para poder comprar as passagens do irmão, aí eu vou falar com o irmão: irmão, nós já temos condições, e o irmão vai poder comprar as passagens e nós vamos te reembolsar, porque nós vamos preferir que ele compre lá. Porque aí a escala que ele escolher é a escala que está bom para ele. É isso, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar para encerrar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse momento aqui, esse tempo que o Senhor nos deu, ó Pai, de comunhão, de adoração a Ti, ó Pai. Deus querido, nós pedimos ao Senhor que no decorrer da nossa semana estejamos sempre dispostos a Te adorar, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.